Sejam bem-vindos ao quarto programa de Dois Letras. Este é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui em Espinho, onde entrevistamos alguns irmãos e amigos para ficarmos a conhecer melhor as suas histórias de conversão e algumas particularidades das suas vidas enquanto crentes adventistas do Sétimo Dia. Hoje temos o privilégio de ter connosco a Élida Semedo. Olá, Élida, tudo bem? Olá. Antes de mais, obrigada por teres aceito o nosso convite. Podemos então começar a nossa entrevista? Sim, podemos. Élida, tu vieste de Cabo Verde, certo? Certo. Como é que era a tua vida lá? E em Cabo Verde eu estava a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo. E em termos espirituais? E em termos espiritual eu visitava a igreja adventista às vezes, mas eu era católica e tinha alguns encargos na igreja católica. Eu era catequista, estava no grupo coral e também eu era escoteiro. Eu era vice-presidente de jovem também. E em que momento, o que é que começou a acontecer para de repente tu pensares, não é bem este o caminho que eu quero seguir? E chegou algum momento que eu comecei a ter algumas dúvidas. E o primeiro das dúvidas que eu comecei a ter foi na questão de confessar. Eu não sentia bem ao confessar, porque eu sabia que ao confessar eu estava a pecar mais ainda, porque não conseguia dizer tudo aquele pecado que eu tinha cometido. Então cheguei um momento, conversei com um padre e disse para ele que eu não sentia bem de estar a fazer isso. Ele disse que isso é normal, que acontece a algumas pessoas. A partir desse momento eu parei de confessar. E essa dúvida mexeu contigo de maneira a trazer-te outras dúvidas ou não? Não, essa dúvida fez-me trazer outras dúvidas ainda. Eu ficava a pensar em outras coisas que eu tinha ouvido, que eu tinha aprendido, que às vezes não ia de acordo com o que eu tinha aprendido na Bíblia, isso. E quando tu começaste a ter todas essas dúvidas, como é que tu agiste, uma vez que tinhas várias funções, não é? Assumias várias responsabilidades, inclusive junto das crianças. Que decisão é que tu tomaste? Ora bem, eu não posso continuar assim ou vamos lá? Não, chegou um momento que eu disse, Deus, eu não sei qual é a igreja que diz a verdade, então a partir desse momento eu não vou frequentar nenhuma igreja mais. Isso aconteceu no ano 2018. Eu parei de frequentar a igreja, parei de fazer todos aqueles encargos que eu tinha na igreja. Deixei tudo para trás sem dizer nada a ninguém. Só deixei. Tu não falaste com ninguém? Ninguém teve conhecimento disso? Simplesmente deixaste-te aparecer, foi isso? Sim, foi isso. Eu deixei de participar aos poucos, depois eu parei mesmo. Paraste mesmo de frequentar a igreja. E, entretanto, explica-me o que é que pode acontecer na vida de uma pessoa que de repente diz não, eu não vou frequentar nenhuma igreja porque eu não sei qual é a verdade. De que forma é que de repente uma pessoa está fora de qualquer igreja e de que forma é que essa pessoa depois chega à igreja adventista? Tu conhecias alguém da igreja adventista? Eu conheci, assim, a minha irmã é adventista. Eu até cheguei a conversar com ela depois, a dizer para ela que não vou frequentar mais nenhuma igreja. Ela me contou uma pequena história, que ela disse que tinha um senhor que ia para a igreja sempre, que a partir do momento deixou de ir para a igreja. Então um amigo da igreja foi lá na casa dele, chegou lá, sentou perto da lareira, depois tirou uma brasa, deixou separado das outras. Depois de algum tempo, aquele brasa apagou, ele levantou e foi embora. Foi isso que minha irmã disse para mim. Eu fiquei assim, não percebi nada, mas ela também não me explicou mais nada.
Então, na altura, a tua irmã contou-te essa história e tu ficaste sem perceber, mas procuraste perceber de alguma forma ou não? Sim, depois procurei saber, eu descobri que Deus não quer que nenhum homem esteja só, Ele quer que um homem esteja sempre acompanhado. E eu percebi isso, foi muito bom. E como é que se deu depois da tua vinda de Cabo Verde para Portugal? O que é que aconteceu? E antes de eu vir para Portugal, já tinha que pedido visto para um outro país, porque eu queria mudar a situação de vida, ter um trabalho melhor, porque o trabalho que eu estava a trabalhar era temporário. Então, chegou um momento, eu fui pedir o visto, mas no dia anterior de ir pedir o visto, eu dormi, sonhei com que eu ia na entrevista, quando eu cheguei lá que eles iam dizer não. Então acordei e tentei antes fazer com que eu mudasse o meu sonho para sim, mas acordei espantada, não consegui. Fui lá, eles recusaram o visto. Passou um momento que eu fiquei deprimida. Eu, em todo lugar que eu frequentava, ouvia as pessoas a dizer que foram pedir visto e que conseguiram. Depois de algum tempo, eu disse, e agora eu tenho que fazer outra coisa. Eu já tinha uma formação que eu já tinha feito, então fiz e procurar estágio. Encontrei um estágio e fui fazer um estágio. E no estágio encontrei um amigo que eu conhecia que era da igreja. Encontrei ele com um livro, que o livro é esse, A História de Esperança. Então, com esse livro, eu comecei a ler esse livro. Depois de algum tempo de ler esse livro, chegou num ponto que eu encontrei no livro a dizer que teve uma rebelião no céu e que Jesus, foi por causa de Jesus, Deus pôr ele à direita dele. Então, com isso, aconteceu essa rebelião porque o nosso inimigo, Satanás, ficou irado com isso, porque ele queria o lugar. Então, eu fiquei assim, eu disse, como que aquele meu amigo me dá esse livro que diz isso? Eu nunca ouvi isso. Eu disse, não, eu tenho que ligar para ele para perguntar isso. Mas depois já acalmei e disse, não, é melhor perguntar para minha irmã, e ela vai me explicar para não ter problema com esse meu amigo. Liguei para minha irmã e ela me explicou, disse, não, que aconteceu isso, que foi por causa dessa rebelião que Jesus veio dessa terra para nos libertar do pecado. Depois eu percebi, mas no momento eu não disse nada para minha irmã, só ouvi o que ela tinha para me dizer. E a partir daí, esse momento, a leitura desse livro, fez alguma diferença na tua vida? Suscitou-te mais curiosidade sobre aprender mais sobre a palavra de Deus? Sim, a partir desse momento eu percebi que eu precisava aprender mais sobre Deus, que eu precisava conhecer a palavra de Deus. E depois, mas como também minha amiga me disse para irmos para Portugal estudar, então estávamos a conversar, ela me perguntou, e quando chegar aqui se podíamos ir ver uma igreja e frequentar. Eu disse para ela, tá bem, eu vou frequentar a igreja adventista. E foi isso que eu fiz. Eu cheguei aqui, na segunda semana eu procurei a igreja adventista. Tu, quando chegaste cá, eu sei que inicialmente estiveste em Lisboa durante 2 semanas. Sim. E depois vieste estudar aqui para o norte. Como é que alguém que vem de outro país, que não tem muitos conhecimentos de terras, em Portugal, não é? Porque nunca tinhas vindo cá, de repente decide, eu quero procurar uma igreja e tiveste a força e a motivação para procurar sozinha. Tu chegaste à igreja adventista de Espinho como? E então, na minha procura para a igreja, eu tinha que procurar uma igreja perto, porque eu vivia na Guda. E
pesquisei no Google e a igreja mais perto, encontrei a igreja de Espinho. Quando encontrei a igreja de Espinho, então um dia eu decidi vir conhecer a igreja de Espinho. Eu peguei o comboio na Aguda, cheguei na Granja, desci, que era para descer em Espinho. Desci na Granja, tive que andar praticamente 1 hora para chegar aqui na igreja. Foi numa terça-feira e na quarta-feira era cinza. E quando eu cheguei aqui, eu vi que tinha reunião de oração na quarta-feira, mas decidi que eu ia vir no sábado. E quando vieste no sábado, o que é que aconteceu? Aconteceu alguma coisa especial, não foi? Sim, eu cheguei aqui no sábado e quando eu cheguei perto da igreja, eu vi a porta da igreja fechar. Eu disse, como é que é possível se estava escrito que é no sábado às 9, então a igreja estava fechada. Então chegou um senhor e perguntou para mim, precisa de alguma coisa? Eu disse para ele, sim, eu queria entrar na igreja. Então esse senhor entrou comigo e começou a perguntar o meu nome, de que país eu sou. Eu disse tudo isso para ele, mas aquele senhor eu não reconheço mais, não sei quem é. E se ele me reconhecer, eu queria conhecer ele e falar com ele, porque eu não me lembro da cara dele. Então entrei, sentei no banco de trás, eu disse, eu vou lá sentar e ficar quietinha, e ouvir o culto e depois ir embora para casa. Para ficar despercebida, Assim, não era? Para ficar despercebida. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. De repente, a irmã Isabel disse, hoje temos uma visita de uma cabo-verdiana. Eu fiquei assim, eu disse, como é possível se eu não disse que eu era cabo-verdiana nem para ninguém? Eu fiquei assim. E como é que foi a recepção na igreja? Como é que tu te sentiste? Porque eu imagino que não seja fácil, não é? Uma pessoa vir sozinha para um meio completamente diferente e de repente está no meio de uma multidão, mas não conhece ninguém. Como é que tu te sentiste? Foste bem acolhida? Como é que correu esses primeiros impactos com a igreja? Como eu tinha dito, eu esperava ser invisível, mas não foi isso que aconteceu. Na saída da igreja, todos me cumprimentaram, me perguntaram de que país, como era o meu país. Foi tão calorosa cada um dos irmãos que eu nem pensava que ia acontecer tudo isso. E depois tu continuaste a estudar cada vez mais a Bíblia, não foi? Foi. Eu continuei cada vez mais a estudar a Bíblia e aprender mais sobre a Bíblia, o que realmente eu queria. E na Bíblia há assim algum personagem com quem, se eu te dissesse, Hélida, podes escolher um personagem bíblico com quem passar um dia? Dos personagens todos que tu estudaste e que ficaste a conhecer, há assim algum que te chame mais a atenção? E sim, da personagem bíblica, e que mais me chama a atenção é Moisés, porque Moisés é um personagem bíblico que eu já tinha assistido desenhos. Então, depois de conhecer a palavra de Deus, de ver Moisés ter desistido de tudo que tinha no Egito, ter ajudado o povo dele, depois ter ido passar um tempo no deserto, depois de ter levado o povo também para o deserto, e quando o povo cometia o pecado, ele orava e jejuava para interceder pelo povo. E isso é uma coisa que eu queria mesmo conhecer ele. E também Moisés falava com Deus face a face. E isso é uma questão que é muito importante, não é? Nós sentimos sempre falta de conhecer mais, de ver, de visualizar. Sim. E um dia, se Deus quiser, isso vai ser possível. Hélida, tu continuaste a estudar, tanto que em 2019 aconteceu uma coisa especial, não foi?
Sim, eu continuei a estudar. E também uma coisa na igreja que eu vi aqui, quando eu estava na igreja nos primeiros dias, tive um momento que eu disse, agora eu vi mesmo que eu queria mesmo estar aqui a aprender. E eu vou falar um pouquinho de Tomás e de Tiago. Então, chegou um dia, Tomás e Tiago estavam a conversar. Estava a chover, depois parou de chover. Quando parou de chover, apareceu o arco-íris no céu. Quando apareceu o arco-íris no céu, Tomás disse para o pai, olha a aliança feita com Noé. Eu disse, como é que é isso? Que aliança é essa? Depois eu fiquei a escutar o que eles iam dizer. Ele explicou que foi a aliança que Deus fez com Noé, que nunca mais ia destruir a terra com água. Eu disse, como é possível uma criança aprender uma coisa que minha vida toda eu não aprendi? Eu disse, eu quero aprender mais ainda da palavra de Deus. Isso motivou-te também a continuar em busca da verdade, não é? Porque na realidade tu vieste em busca da verdade desde Cabo Verde até aqui, não é? Sim. E em 2019 tomaste a decisão pelo batismo, certo? Sim, em 2019, depois de aprender algumas coisas, eu tomei a decisão que eu queria renascer de novo, que eu queria tornar uma pessoa diferente daquilo que eu é. Então decidi ir batismo, para a água batismal, foi isso. E sentes que te tornaste de facto uma pessoa diferente? O que é que mudou na tua vida? Assim que tu olhes e digas, puxa, isto é mesmo diferente. E mudou na minha vida porque agora eu consigo expressar os meus sentimentos e melhor, consigo dizer às pessoas, eu gosto de ti, eu te amo. Que antigamente eu não conseguia expressar, dizer isso. Tinhas dificuldade em mostrar o que sentias, é isso, não é? É isso, sim. Élida, eu sei que tu tens um versículo que é especial para ti. Vou ler, se tu permitires. Sim. Que se encontra em Isaías 41:10 e diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Por que é que este versículo é tão importante para ti? É que esse versículo diz tudo, para não termos medo, que Deus está sempre conosco, nos ajuda. Em qualquer momento podemos estar fracos, mas Ele vai nos fortalecer cada vez mais. Tu sentes que houve algum momento na tua vida em que tenha acontecido um grande milagre? Apesar disto tudo, toda a tua viagem, a meu ver, tudo o que te aconteceu foi um milagre. Mas há algum momento que tu possas descrever como isto teve mesmo a mão de Deus, isto só pode ter sido Deus. Existe algum momento assim na tua vida? Existe sim. No momento que eu cheguei aqui em Portugal, eu já sabia que não ia ser fácil chegar aqui, começar a estudar e ter um trabalho. Então, cheguei depois também de ter entrado na igreja. Eu estava a estudar a semana toda, a única que eu podia trabalhar era fim de semana. Podia fazer um part-time, sexta, sábado, domingo. Mas como eu entrei na igreja, tornei adventista, eu guardava o sábado, o único dia que eu tinha que trabalhar era no domingo. E às vezes não encontrava part-time, tudo isso. E também os meus familiares me enviavam dinheiro para pagar a casa e dos meus despesas. Claro. E com isso, às vezes, coincidia que eles não enviavam o suficiente, nem para pagar a casa. Mas eu não queria estar a preocupar eles, eu tentava ver como que eu resolvia isso.
mas simplesmente as coisas acontecem. E um tio, um irmão ligava para mim e dizia: já te enviei o dinheiro. Eu disse: só podia ser a mão de Deus, porque eu não sabia o que fazer. E não tinhas dito nada a ninguém, não é? Sim, não tinha dito nada. Por isso Deus tem-te guiado até aqui, sem dúvida nenhuma, não é, Elida? E também as pessoas aqui da igreja também sempre estão comigo, porque eu precisar de um apoio sempre, eles também me ajudaram. Há uma coisa que eu sinto e vejo no teu olhar que tu também sentes, que de facto na igreja temos uma grande família que nos dá a mão sempre que precisamos, seja de que forma for. Elida, o melhor lugar do mundo, qual é? O melhor lugar do mundo é aos pés do Senhor. Vamos ouvir essa música? É. No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista para o mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor
aos pés do Salvador. Hélida, eu sei que o melhor lugar do mundo para ti é aos pés de Salvador, mas houve alguém especial que te guiou e te ajudou durante todo este percurso em Portugal, não houve? Houve sim, aqui em Portugal. Eu digo sempre que encontrei uma outra família aqui. Aqui tenho mãe, tenho pai, tenho tias. E a família da Ruth foi uma família que eu tive aqui, que eu posso dizer que eu sou filha adotiva deles. E também o Antônio dos Santos, que me guiou, que me ajuda nos cursos bíblicos para eu aprender mais sobre Deus. Tu continuas a fazer cursos. Sim. Hélida, há algum conselho, alguma palavra que tu possas dar a quem nos está a ver lá em casa e gostaria também de ter esta ligação com Deus e de melhorar o seu relacionamento com Deus? Sim, e eu gostaria de dizer que para procurarmos a verdade, porque ao encontrar a verdade sabemos fazer as nossas escolhas. Não ficamos só a pensar no que as pessoas dizem, vamos mais ao fundo. E eu digo, aqui na Bíblia encontramos a verdade, a palavra de Deus. Hélida, muito obrigada, foi um privilégio poder falar contigo. Mais uma vez, obrigada por teres aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Chegamos ao fim de mais um programa 2 de Letra. Quero aproveitar para vos convidar a estarem presentes no próximo programa 2 de Letra. A melhor forma de terem informações acerca deste programa e de outros programas é através das nossas redes sociais. Por isso, peço que possam fazer gosto neste vídeo que estão a ver agora mesmo, possam subscrever também a nossa página do YouTube. Sigam a nossa página do Instagram, façam gosto na nossa página do Facebook, pois esta é a melhor forma de ficarem a saber quando será o próximo programa e o próximo convidado. Um resto de um bom sábado e uma boa semana para todos. Queres estudar a Bíblia connosco? Envia um e-mail para iasde.espinho@adventistas.org.pt ou acede ao site inscrever.iasdespinho.pt. Se quer conhecer mais sobre Deus, se quer ir em busca da verdade, a melhor forma que tem é ler a Bíblia. Através da Bíblia pode não só conhecer melhor Deus, como conhecer também qual a vontade dele para a sua vida. Nós temos todo o gosto em oferecer-lhe uma Bíblia. Para isso, basta contactar-nos através das nossas redes sociais ou através do contacto que está neste momento a passar no rodapé do seu ecrã.